empresa que faz o counter que patrocina ou são as marcas? Não, os times. São os times. Tá, então, por exemplo, eu sei que até time de futebol tem agora as equipes. Sim. Vamos supor o Corinthians, que eu sou corintiano, né? Você também, então vamos falar do nosso timão. Sim. Ele vai ter a equipe dele de games. Sim. Qual objetivo? Ele patrocina a equipe para promover o Corinthians? Ou tem outro objetivo por trás? Tem dinheiro quando eles ganham, o time ganha também? Sim. Não, o jogador, né, as organizações, os times, né, que agora os times que nem o Corinthians estão entrando, na verdade o Corinthians e esses times de futebol eles estão entrando por questão de audiência. Marketing. É que assim, hoje qualquer marca ou instituição que queira falar com jovens tem que estar nos games. E a audiência do futebol, as novas gerações, né, você pega num domingo, tem mais gente assistindo, por exemplo, um Gaules, que é um dos nomes fortes, jogando Counter-Strike. Até eu conheço ele, cara, que eu então, sou leigo. O cara é dinossauro também, né? É um monstro aí dos games. Ele bate, assim, 200 mil pessoas assistindo ele num domingo, ao vivo, simultâneo. Então, os times perceberam isso, que para se manter... Né, até não entrar em concorrência com eles, exato, né, cara? Exato. Então, muitos times começaram, o Cruzeiro, Santos... o Corinthians está começando agora. O Corinthians começou já fazem 2 anos, já foi campeão mundial de Free Fire. Puta, que legal. Time grande é time grande em qualquer modalidade. Que é o Corinthians. E, então em relação aos, por exemplo, as marcas, os times, reforçar a marca, pegar nova geração. Sim. É muito, já entrando até bastante assim no meu trabalho, que é fazer essa... Porque hoje games virou uma cultura como o surf, como esse monte de culturas que existem já. E as marcas começaram a perceber isso e viram que não dá para ignorar. As crianças estão lá, assim, a faixa etária assim, começa dos 4 anos até os 30, 40, as pessoas já são gamers. Hoje 70% dos brasileiros jogam algum tipo de jogo. Então, seja no celular, seja no celular ou esses de performance. É muito acessível. Então, mas, por exemplo, como eu falei, a empresa que faz o counter, não sei como é que chama. A Valve. A Valve? Chama Valve. Steam é um lugar que você pode baixar, né? A Valve, ela precisa também fazer a divulgação dela. É ela que promove os campeonatos? Alguns sim, assim, vai muito da desenvolvedora e da publisher, né? Que assim, não necessariamente é a mesma. Então, geralmente, vai muito de jogo para jogo, de empresa para empresa. Algumas promovem, por exemplo, o LoL, ele é muito forte porque existe um trabalho muito forte da desenvolvedora, da publisher, e aí automaticamente atrai muito os olhares das marcas. Hoje a gente tem marca como a Louis Vuitton, é uma das marcas que mais investem no League of Legends, por exemplo. Caramba, cara. Falando de moda, de roupa. Como que ela investe? Por exemplo, o League of Legends tem os personagens e aí os personagens têm as roupas deles. As skins? As skins. E aí a Louis Vuitton desenvolve essas skins. Porque na verdade, eu fiquei sabendo recentemente, mas assim, o cara quer uma skin diferente, ele compra, né? Sim. Você pode pagar. Na minha época você tinha que conquistar tudo. Você tinha que conquistar. Hoje em dia você consegue dar uma fomentadinha com dinheiro, né? Exato. Então rola. Na verdade é onde rola o forte, assim, para as desenvolvedoras. Que é onde eles ganham dinheiro mesmo, né? Porque o jogo é de graça, mas daí para você comprar e não é aquela coisa assim, pague para vencer. Esse tipo de jogo começou a ficar cada vez mais fraco. É assim, você tem ali o jogador, o personagem, e aí você tem o modo básico. Tá.
Mas aí você pode personalizar, deixar ele do seu jeito, escolher a skin Então é do mais seu uma jeito. customização. Isso. Agora, a jogabilidade dele depende ainda da pessoa. Sim. Tá. É. E rola também um mercado que, assim, o cara tem não sei se é avatar, um boneco, ele pode vender, né? Tem alguma coisa assim, você consegue transmitir. Como é que funciona isso? Sim. Calma. Por exemplo, eu vejo que tem umas coisas assim, o fulano vendeu não sei o que do jogo dele por não sei quantos $1000, uma skin, ou o personagem dele. Começou a ter esse mercado, assim, de, por exemplo, você gostou, sei lá, no CS, tem lá uma arminha que tá com uma textura especial lá. E aí rola esses câmbios. Você pode passar para outro usuário. Porque assim, tem questão de raridade, tem alguns itens que é mais difícil de você achar. Então rola essa questão também. Mas as empresas sabem que acontece isso não é. Porque eles têm que permitir que um passe para o outro, né? Sim. Você tem que vender o usuário, você consegue vender, por exemplo, só um. Algumas desenvolvedoras também é uma coisa que varia bastante, assim, de uma para outra, mas algumas agem com naturalidade, outras já tentam bloquear mais, porque acaba perdendo um pouco a força dentro, né? Porque para ela é melhor a pessoa comprar dentro do jogo, entendeu? Entendeu? Então... Será que não vai virar um business para elas depois também? Cada transação ganha um pouco de comissão? Assim? Tem algumas coisas que estão caminhando assim para esse lado, assim. Então é muita coisa, assim, bem interessante. Tanto que aí essas coisas assim, por exemplo, hoje tem até advogado especializado em games que fica só por questão de transação. Tem bastante coisa. Tem um mercado só sobre isso. Tem. Gostou desse vídeo? Foi um corte de uma conversa que a gente teve aqui no Hermicast com o nosso grande amigo Chuck Catani sobre games. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilha, comenta o que você está achando. Os links das mídias sociais estão aí também na nossa descrição. E se precisar de uniforme, roupa para trabalhar, não se esqueça da Hermitex, hermitex.com.br. Certo, Chuck? Certo, deu like no vídeo. Ainda bem que ele lembrou, deu like também. Obrigado, pessoal.